Fala aí, pessoal, tudo bem? Dia 24 de maio de 2020 e, obviamente, eu não ia deixar de comentar o vídeo da semana, né? O vídeo da reunião ministerial. Se você é mais conservador à direita, apoiador do presidente, você deve estar comemorando muito. Se você é mais à esquerda, progressista, você deve estar com uma baita ressaca. Mas, enfim, faz parte. O meu objetivo aqui não é nem enaltecer e nem criticar. O meu objetivo aqui é fazer uma análise de forma mais ampla, né, do vídeo, e vocês, obviamente, vão fazer aí seus apontamentos, suas críticas, mas eu faço questão de fazer isso porque até agora eu não vi ninguém fazer. Bem, o vídeo começa, na verdade, por uma apresentação do Pro Brasil, um programa de rearranque fundamental. Né? É importante ter esse tipo de estratégia. O Braga Neto estabelece ali uma estratégia e a pauta da reunião era essa. Obviamente, depois você tem ali comentários que vão para assuntos periféricos. Teoricamente, a reunião ela se encerra com o fim da apresentação. E aí, ao final da apresentação, um ou outro ministro vai fazendo uma pontuação daquilo que ele poderia sugerir, né, no programa. Contudo, como é um pré-programa, não caberia ficar ali discutindo minúcias daquele programa. Né? Então, assim, o primeiro ponto, a primeira coisa que eu gostaria de fazer o registro é o seguinte: a publicação da íntegra do vídeo é uma baita interferência. Por quê? Porque ali a gente está tratando de estratégia de governo. Não é necessariamente só um assunto de Estado, mas ali tem uma questão da estratégia de gestão. Deveriam ter publicado só a parte onde o Bolsonaro falaria ali da interferência, da eventual interferência, que no final das contas a gente viu que não tinha. Mas, de qualquer modo, né, expor uma estratégia de governo, na minha modesta opinião, foi uma interferência indevida. Né? Pulando para o segundo ponto, eu diria o seguinte: eu acho que uma coisa também que ficou mais do que evidente foi a forma como a imprensa nos sabota. Porque a quantidade de informações trazidas ali foi uma coisa assim absurda. Né? Por exemplo, a ministra Damares ela apresentou questões acerca de minorias étnicas, chamemos assim, e de ucranianos, ciganos e outros mais, e mais ainda mostrando a preocupação do governo, né, com os direitos humanos. Poxa, mulheres sendo presas e ela faz o questionamento acerca dos governadores e prefeitos justamente por conta dessa violação. E aí me vem uma mídia que é muito mais progressista do que conservadora e critica a ministra Damares por estar fazendo uma defesa dos direitos humanos. E aí, nesse momento, eu não vejo, por exemplo, o Santa Cruz, da OAB, não vejo entidades, né, ligadas aos direitos humanos fazendo nota de apoio à ministra para que ela continue defendendo essas minorias, as mulheres, os idosos. É, assim, assustador o momento que a gente está vivendo. Então, eles dão a nota de que a ministra defende a prisão de governadores e prefeitos, mas não falam por que ela está fazendo essa defesa. Então, assim, e não só no caso da pasta da Damares, mas de outras pastas também, para mim foi assim, evidente, ficou patente a forma como a mídia sabota a população brasileira e omite informações. Então, assim, de certa forma, o vídeo acabou servindo também para isso. Né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a participação do presidente da Caixa. O presidente da Caixa, por que eu estou pontuando essa questão da fala do presidente da Caixa? Pelo seguinte: normalmente, a gente do lado de fora, né? Do lado de fora, a gente fica criticando, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, baseado em convicções. A gente se baseia em convicções e a gente fica criticando o governo, né? Normalmente a imprensa também bate muito no governo. Então, nesse programa, que o presidente da Caixa deixa claro, é o maior programa social da história do Brasil, nunca ouvi ninguém falar disso na mídia. Nesse programa, o que está acontecendo? A aglomeração do lado de fora. E aí ele faz um agradecimento ao Ministério da Justiça pelo fato de que os guardas agora podem ajudar a organizar a fila do lado de fora. Ora, parem para pensar. Eu já vi várias críticas nos jornais falando das aglomerações nos bancos e de que os guardas dos bancos não estavam organizando a fila do lado de fora. Mas aí vem agora aquela questão da responsabilidade, naquele conflito de convicção e responsabilidade. O governo ele não pode fazer o que ele tem vontade, ele tem que fazer o que está na lei.
Então, o guarda, provavelmente, o porte de arma dele está limitado, restrito à área do banco. Ele não pode atuar do lado de fora. E quem regula isso é a Polícia Federal. Por isso, a necessidade de uma portaria da Polícia Federal permitindo que esses guardas possam fazer essa organização do lado de fora. Ou seja, se você assistir esse vídeo com bastante atenção, você vai perceber que ele tem vários elementos que vão ser instrutivos para você. Né? Eu não vi, por exemplo, nenhum analista político, né, observando essas nuances do vídeo que podem, inclusive, auxiliar aí estudantes da área de política, da área de ciência política, na área de gestão pública e por aí vai. Né? Outra coisa também que ele falou que para mim foi muito significativo, de 120 vice-presidentes, né, na vice-presidência, ele excluiu 105. Gente, isso é uma baita de uma limpeza. Eu não sabia disso também. Né? É curioso isso, porque é mais um dado que foi omitido e que merece nossa deferência. Afinal de contas, está sendo feito justamente aquilo que a população inteira gostaria que fosse feito. Né? A Caixa que já foi ali um antro de corrupção. Bem, outro elemento que casa com esse último que eu estava falando agora sobre convicção e responsabilidade foi a fala do ministro Ricardo Salles, altamente criminalizada. Né? É uma ignorância assim, num nível absurdo. Né? Afinal de contas, o ministro Ricardo Salles fez um comentário que, no meu modo de entender, sabendo que seria publicizado, provavelmente ele não faria. Porém, o Ricardo Salles, se você fizer uma análise fria do que ele disse, é o seguinte: a mídia hoje é a oposição. Quem faz oposição ao governo hoje é a mídia. Resumindo, o que o Ricardo Salles propõe é o seguinte: olha, enquanto a oposição está focada apenas no Covid-19, é necessário que a gente passe várias resoluções, portarias, entre outras coisas, em vários ministérios, para que, inclusive, o Pró-Brasil possa ter sucesso. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Se você for fazer uma determinada intervenção, uma obra, né, hoje no município, pode ser que você precise de autorizações em 3 níveis: municipal, estadual e federal. Não é incomum que você, para obter uma autorização num determinado órgão municipal, ele exija uma licença do órgão estadual. E o órgão estadual vai exigir uma licença do órgão federal. Quando você chega no órgão federal, esse órgão federal diz que você precisa da licença do órgão municipal para que você possa obter aquela licença. Ou seja, você volta no órgão municipal que vai exigir o estadual, que vai exigir o federal. Você fica num looping. Isso não é incomum em várias pastas. Isso não é incomum. Logo, é necessário fazer sim uma revisão dessas resoluções, portarias, dessas normas infralegais para que o governo possa andar, para que o governo possa permitir, né, o país voltar a funcionar. Portanto, o que o Ricardo Salles fez foi trazer todos os ministros para a realidade. Existem normas, inclusive redundantes ou que formam um looping do fluxograma administrativo, que precisam ser revisadas. Isso, se fosse observado de uma maneira menos contaminada, menos ideológica, provavelmente, inclusive, serviria para poder ajudar, né, a população a compreender o porquê de determinadas intervenções não saírem do papel ou demorarem muito para sair do papel. Além disso, é importante lembrar, esse tipo de norma que forma uma espécie de fluxograma, um looping no fluxograma administrativo, né, e que fica ali uma coisa dependendo da outra e você tendo que ficar ali de departamento em departamento, em várias esferas, municipal, estadual e federal, acaba favorecendo práticas muito ruins, né, práticas que são perversas não só ao desenvolvimento, mas até mesmo ao erário público. Em relação ao Paulo Guedes, a fala do Paulo Guedes foi espetacular, mas para mim, aquilo que ele disse acerca do jovem aprendiz, para mim é a coisa mais importante. Você fazer um programa hoje para poder dar ocupação para mais de 1 milhão de jovens, sinceramente, foi a coisa mais espetacular daquela reunião inteira. Eu gostaria muito de ver muitos jovens, milhões de jovens, sabe, participando, aprendendo uma profissão, aprendendo a respeitar a bandeira, aprendendo a respeitar a pátria. Isso sim é importante, porque a próxima geração, quando eu olho, né, para os mais jovens, a próxima geração está bem, como é que eu posso dizer assim, bem machucada, né, pelas ideologias que dominaram o Brasil nos últimos anos.
O Rogério Marinho fez uma fala que, na minha modesta opinião, destoa daquele grupo, né? Ah, não podemos seguir dogmas, porque agora a gente vai ter que analisar o novo papel do Estado. Bem, o papel do Estado é o mesmo, não há nada de novo, né? E mais ainda, existe sim uma intervenção momentânea, transitória, que é necessário ser feita, porém ela não pode ser perene, isso é fundamental pensar. A gente não pode acreditar que esse tipo de assistencialismo, programa social e por aí vai, ele tem condição de perdurar, ele não pode, porque isso acaba com o país. Enfim, eu vi um comentário de uma menina da CNN, Gabriela, não sei o quê, falando que a reunião não tratou de saúde, tal. Tratou sim, tratou sim. O ministro da Saúde falou sobre a importância de todas as outras doenças no pós-Covid. E outra coisa também que é importante, é impressionante como é que deseduca a população. Existem personagens na mídia que fazem questão de atrapalhar o entendimento da população acerca da coisa pública. Sabe, parece que é uma vontade de desinformar para que as pessoas jamais acessem o Estado de uma maneira mais efetiva ou de uma maneira propositiva ou que ajude o país. Porque assim, como eu acabei de falar, o ordenamento ele é feito na esfera federal, estadual e municipal. O governo federal ele não atua na ponta, ele não vai cuidar de você, ele não vai tratar, medir a sua febre, te dar remédio, não é isso que ele faz, né? O governo federal, ele cuida justamente daquilo que você assistiu da reunião inteira, da distribuição de recursos, do suporte aos estados e por aí vai. E o Estado, ele tem que fazer essa gestão, né? Então, assim, eu vi ali uma fala importantíssima acerca de outras doenças. Por quê? Porque depois você vai ter o Covid e as outras doenças que não estão sendo tratadas nesse período. Ou seja, a necessidade do fortalecimento do SUS. Só que não vai falar isso, né? O governo fascista não pode falar de outras doenças, de fortalecimento do SUS, né? Então, assim, é lamentável. Bem, em relação ao presidente, eu não tenho nem o que dizer, né? Ele falou exatamente aquilo que a população pensa. Não só ele, como Weintraub também, mas assim, ele falou com a alma, né? Agora estão pegando a questão da rede de informação particular que ele tem. Bem, eu tenho a minha, né, no meu WhatsApp, funciona muito bem. Ele tem a dele, todo mundo tem a sua. Ou seja, mais uma pataquada esquerdista acerca, né, das informações que ele recebe, que são avisos. O seu amigo agora não pode te avisar que tem um problema vindo acontecer contra você. Mas tem um detalhe que passou despercebido aí que eu quero lembrar. Na hora que ele fala sobre isso, ele estava falando sobre visita de madrugada. Pois é, o centro de informação do presidente, eu acho que pode ser muito parecido com o meu. Porque ele estava se referindo à visita de pessoas, de poderes distintos em Brasília. É disso que ele estava falando. Por isso que ele falou que o sistema de inteligência dele funciona. Porque quem está atento sabe que isso acontece. E um verdadeiro sistema de inteligência informaria o presidente da República, que ele precisa ter. Isso é fundamental compreender. Gente, a gente precisa entender. A gente está falando de um país que é a sétima potência do mundo. Sexta, sétima potência do mundo. A gente não pode brincar. Existem muitos interesses, poderosos interesses. E aí, para finalizar, eu faço o registro da fala do Ernesto Araújo. Fundamental. É impressionante. Ali eu percebi que até os outros ministros não estavam muito atentos do que ele estava falando. A fala do ministro Ernesto Araújo foi talvez a mais importante daquela reunião. Você vê, ele comenta sobre a formação de uma nova ordem por conta do Covid-19. E isso vai acontecer. E estar na mesa de negociação que vai definir essa nova ordem é fundamental para garantir o seu direito. Se você é um cristão e quer que o seu direito de amar a Deus continue sendo preservado, é fundamental você compreender isso. Ou seja, uma nova ordem vai ser formada e alguns atores vão sentar à mesa para poder discutir. Isso tem tudo a ver com a sua liberdade, isso tem tudo a ver com a sua crença, isso tem tudo a ver com as suas tradições. Enfim, é fundamental
que a gente tenha resiliência e garanta que uma representatividade de matiz cristã e conservadora esteja sentada nessa mesa para poder garantir a sua liberdade, a minha liberdade. Compreendeu? É fundamental. A fala do ministro Ernesto Araújo precisa ser observada por todos nós, porque naquela reunião ali foi a fala mais importante que vai definir o nosso futuro. Vai definir o futuro não só nosso, do país, mas da humanidade, né? Então, assim, fiquem atentos. Eu não vi absolutamente nada demais. Tá lá o Marco Antônio Villa fazendo scout de palavrão, tá o outro criticando não sei o que, bobagem, tal. Eu acho, sinceramente, se eu fosse presidente da República, eu visse um irmão meu sendo preso no açougue, a minha sogra não sei o que, perseguido, eu teria feito coisa até pior, né? De repente, o Bolsonaro é até democrata demais. A questão do armamento, ele já tinha dito isso 200 mil outras vezes e todo mundo que votou nele sabendo disso, né? Existe uma tese, né, uma corrente que compreende qualquer sistema político como a concessão do poder armado. Se isso é verdade, é necessário que o povo tenha o poder de fazer essa concessão. E deixa eu ver alguma outra coisa que o pessoal criticou muito. Enfim, palavrão, blá blá blá. Não, o resto é tudo mimimi. Enfim, pessoal, o vídeo talvez um dos maiores que eu já gravei, né? Mas é importante. Eu sinto falta aí de fazer uns desabafos aí. Um abraço a todos, até a próxima e vamos em frente. Tchau, tchau.